Olá, meu nome é Rafael e eu vou dar início aqui ao curso de APIs falando um pouco sobre a estrutura cliente-servidor. A estrutura cliente-servidor é uma estrutura amplamente utilizada, na internet, onde os dois principais componentes dessa estrutura são o cliente e o servidor, onde o cliente ele vai sempre fazer requisições para o servidor de alguma informação, algum dado, algum arquivo, e o servidor fica lá aguardando receber uma requisição. E a partir do momento que ele recebe uma requisição, ele retorna para o cliente os dados solicitados ou alguma mensagem de erro, dependendo da solicitação. Vou falar sobre os principais componentes da estrutura cliente-servidor. Bom, temos o cliente, e o servidor, que eu já falei. Temos a rede, que é a infraestrutura que conecta o cliente-servidor, que pode ser uma rede local ou a internet. Temos vários protocolos de comunicação que podem ser usados, como por exemplo HTTP, que é o protocolo de comunicação web, que ele transfere hipertexto. SMTP, para protocolo para transferência de e-mails, ou FTP, que é para transferência de arquivos. Podemos ter um banco de dados, não é necessário, porque muitas vezes o banco ele pode estar dentro do próprio servidor, mas caso tenha o banco de dados, ele vai estar ali, armazenando informações da aplicação. Também podemos ter uma API, que é uma camada de software com a regra do negócio, que fica entre o cliente e o servidor, que facilita todo o projeto, tornando o sistema mais escalável e facilitando integrações. Falar um pouco sobre as principais características do cliente e do servidor. Para o cliente, nós temos a necessidade, muitas vezes, do cliente ele exibir dados, Então, muitas vezes, ele tem uma necessidade ali de conseguir apresentar interfaces gráficas. Isso pode exigir algum tipo de investimento. E também ele precisa conseguir perceber quando alguma solicitação feita para o servidor ela não alcançou o servidor, teve algum erro, coisas assim. Bom, e como características do servidor, nós temos a necessidade ali de oferecer serviços a diversos clientes, serviços muitas vezes de atualização e busca de dados. Ele vai ter responsabilidade ali de centralizar os dados e manter consistência dos mesmos. Isso vai facilitar backup, porque os dados vão estar todos no mesmo lugar. Ele precisa ter uma boa capacidade de processamento e memória. E no caso de alguma falha no servidor, o sistema vai ficar paralisado, porque o cliente vai fazer uma solicitação, não vai ter servidor para responder, vai estar em falha, o sistema fica paralisado nesse caso. Bom, e onde entram as APIs, numa arquitetura cliente-servidor? Como eu já comentei anteriormente, a API é um recurso ali que ele é opcional para a arquitetura, onde é possível ter uma estrutura cliente-servidor sem API. Porém, nesse caso, as regras da aplicação, a regra do negócio, ela precisa ser sempre instalada em todos os clientes. Ou seja, é complexo para se fazer manutenção, sempre que fazer manutenção tem que estar mexendo em todos os clientes. Para instalação é necessário instalar a aplicação em todos os clientes, e isso dificulta a escalabilidade do sistema. Uma arquitetura cliente-servidor em 3 camadas, a API ela entra entre o cliente e o servidor, armazenando a lógica de negócio. Ou seja, todas as requisições do cliente elas vão primeiro passar pela API, para a API então fazer a requisição para o servidor. O servidor vai responder para a API e a API vai trazer o dado para o cliente. Nesse caso, o cliente ele pode se focar simplesmente na parte de apresentação de dados e deixar a lógica da aplicação, as regras de negócio para a API. Bom, e sobre arquitetura cliente-servidor é isso. Obrigado.